Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso Café UVW, né? Ah, nas edições passadas, né, nos vídeos passados, a gente explorou um pouco sobre uma forma mais global, né, do que seriam as soluções e como que basicamente é dividido as soluções ainda falando do 3D Experience. E só que hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em um dos assuntos, ou uma das roles, que seriam as aplicações então dos nossos produtos do 3D Experience, né? Hoje para falar com a gente, nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo Wellison. Ele está aqui de novo presente com a gente, presença inevitável para falar de certos assuntos. Dá o seu bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, Wellison. E aí, pessoal, estamos aqui novamente falar um pouco mais sobre a plataforma 3D Experience. Muito bom, mais uma vez seja bem-vindo, Wellison. Acho que vai ser de grande valia aí a sua participação, como sempre, introduzindo novos conceitos e explicando de uma forma mais didática o que seriam cada um dos nossos tópicos que a gente vai abordando aqui no dia a dia, né? Hoje a gente vai falar então sobre ainda governança, mas hoje a gente vai começar a abrir um pouco, ver uma parcela disso, né? A gente vai trabalhar com um role específico, que diz muito sobre planejamento, que é o nosso famoso Project Planner. É isso mesmo? O que seria, assim, de uma forma geral, antes da gente entrar nas aplicações específicas? Bem, essa solução, né, ela vem apoiando aí o pessoal na parte de gestão, principalmente quando você precisa distribuir tarefas, né? E essa ferramenta ela ajuda a fazer pela plataforma, né, a distribuir essas tarefas para sua equipe, né? Só que assim, essa ferramenta ela está mais pensada e foi desenvolvida, né, para o pessoal também que desenvolve projeto, né, como dentro do SolidWorks, por exemplo, né? Não só tarefas que não envolvam projeto, né, porque é uma ferramenta que pode ser aplicada tanto na área comercial, marketing, qualquer necessidade que você precisa de um acompanhamento, distribuição de tarefas e tudo mais, né? Essa ferramenta pode apoiar o cliente em várias áreas, né? Mas tem um adendo aí, tem uma coisinha a mais para quem trabalha junto com o SolidWorks ou com as ferramentas CAD, né? Por quê? Geralmente a gente fala de distribuição de tarefas e geralmente a documentação gerada é não CAD. Mas aí aqui a gente tem o pessoal de projetos, onde está desenvolvendo um projeto CAD, tem ali um arquivo talvez do SolidWorks, que ele queira transferir essa tarefa para um projetista, né, um gerente. E aí essa informação de dentro do SolidWorks o projetista consegue visualizar a tarefa dele, pegar o arquivo, simplesmente clicar e arrastar, e ele já abre o arquivo dentro do SolidWorks. Interessante. Então, me veio agora uma questão aqui na cabeça. Eu acho que para quem de repente já teve contato com as soluções, a visualização disso se torna mais simples. Mas para quem não teve nenhum contato ainda com nada, né? Tipo, sei lá, tô ouvindo o Café UVW pela primeira vez, para ficar mais visível para as pessoas, né? Então a gente fala de um assunto principal, por exemplo, governança, né? Só para a gente separar, né? Dentro de governança, a gente tem alguns outros tópicos que dividem assuntos, subdomínios. Aí dentro disso, aí a gente tem uma role. O que seria uma role específica? Roles é uma combinação de aplicativos, né? Por que role, né? Por que função? Porque ela está mais atrelada à função que a pessoa exerce. Então, a da sua pensou no seguinte: na função da pessoa, baseado na função dela, vai ter uma combinação de aplicativos, né, que ela vai fazer a atividade dela. Pode ser uma combinação de várias roles, né? E aí dentro desse aplicativo, dentro dessas roles, né, dessas funções, o usuário tem lá os aplicativos disponíveis. Um deles é dessa parte de planejamento, né? E aí você dentro de planejamento tem
a aplicação que é para fazer essa gestão de tarefas. Isso. É importante comentar isso, porque na verdade quando a gente fala de uma aplicação específica, é interessante a gente tentar também visualizar como que isso se organiza, né? Então, por exemplo, aqui eu criei algumas marcações aqui. Então, a gente fala de governança, lá dentro existe uma role chamada Project Planner, certo? E aí ela é composta por aplicativos, na verdade, que é como se fosse, por exemplo, eu tenho então um foco para trabalho, e esse foco ele já agrupa soluções para determinadas aplicações, né? Então, por exemplo, um trabalho específico de uma gerência, um trabalho específico de desenvolvimento, ele tenta agrupar de uma forma inteligente essas informações. Por exemplo, tem uma pessoa que vai lidar com a parte de compras, né? Então ele vai ter lá uma role, né? Uma função que é mais para lidar com a lista de materiais, né? Com a estrutura de produto, né? Tem a parte de comunicação também, né? Então você monta, né? Aquelas combinações de funções de acordo com a atividade daquela pessoa. Às vezes, por exemplo, o projetista ele vai estar mais focado no projeto, então ele não precisa ter todas as ferramentas, né? Porque não é a atividade dele, né? Claro, às vezes ele soma atividades, daí ele pode agregar essas funções também, né? É flexível, né? Mas a ideia é focar mais na atividade daquele usuário com aplicativos que fazem sentido para a atividade dele. Legal. Então, assim, eu entrei nessa questão para ficar mais claro também, porque às vezes a gente fala alguma nomenclatura ou fala uma sequência de letras, mas tudo isso é pensado de uma forma para que fique fácil do usuário interagir com as soluções, com os aplicativos, né? Então, imaginem que o cenário ele foi pensado, não é algo que foi jogado de qualquer jeito. Então, existe toda uma estratégia para que um determinado assunto cumpra, de fato, aquelas funções que ele se determina a cumprir. E aí, quando a gente entra no Project Planner, então vamos lá. Então, esse é a minha role. Aí eu tenho meus aplicativos lá dentro, né? Então, cada um vai criar uma tarefa específica. Sim, no caso do Project Planner, ele tem 2 apps, mas voltado para planejamento, né? E um dos apps é a questão da gestão de tarefas. Então, nesse app, né, o que ele vai ter lá? A possibilidade de criar um projeto, né, ou vários projetos, né? E dentro desse projeto ele vai criar lá os marcos, né, com relação à entrega do projeto e as tarefas de cada membro ali que vai participar daquele projeto. Dentro dessa tarefa, né, que você distribui para os colaboradores, né, você pode colocar lá informações sobre prazo de entrega, uma descrição do que é para ser executado da tarefa, né? Você pode anexar um documento, esse documento, na hora que o usuário recebe uma notificação daquela tarefa, ele pode acessar essa informação, né? E rapidamente ele já encontra o documento, né? E aí, baseado nas tarefas que ele vai executar, né? Isso é bem interessante porque a gestão da tarefa ali, dos projetos e tudo mais é de uma forma utilizando o gráfico Gantt, então fica muito mais visual ali, né? E aí quando você entra em cada tarefa, você consegue destrinchar, né, as informações, colocando o prazo, quem que vai ser o responsável e tudo mais. E aí quando você dá um ok, pronto, essa pessoa já começa a receber notificações e informações de que ela tem uma tarefa para ser executada. Aí, dependendo de onde ela está trabalhando, ele já vai receber essa notificação. Por exemplo, no caso do SolidWorks, de um projetista, ele está trabalhando lá no SolidWorks, de repente tem lá, aparece uma notificação para ele. Ele acessa a notificação, ele já acessa exatamente a tarefa dele. E aí, usando um Kanban, né, ele vai definindo, arrastando a tarefa dele até finalizar ali a atividade dele. E isso vai interagindo com o projeto com a pessoa que fez a criação daquela tarefa, né? Aí ele pode simplesmente pegar o arquivo, arrastar para o SolidWorks, abrir, trabalhar, depois finalizar, salvar essa informação nova, indicar dentro da tarefa e de lá depois falar que foi finalizado, né? Aí o gerente vai recebendo essas informações e vai acompanhando, né? Aí isso dentro do Project Plan, ele tem lá a visibilidade de se aquelas tarefas estão ficando em atraso, estão entrando em risco, né? E ele pode tomar aí uma ação de distribuir melhor as tarefas, ou trocar as pessoas, né? Ou adicionar mais pessoas para dividir aquela tarefa em subtarefa, vamos dizer assim, né?
Então, é uma ferramenta que você consegue ter essa distribuição ali, né? Para quem trabalha com a parte de gestão e distribuição de tarefa, acaba ajudando muito no acompanhamento das ações, né? E o que você falou da comunicação por notificação é importante, né? Porque a partir do momento que eu finalizo ou eu dou início a uma tarefa, as pessoas que estão envolvidas devem ser notificadas, né? Aí evita aquele negócio, depois eu aviso. Depois eu aviso. Da mesma forma que, por exemplo, se você precisa iniciar uma tarefa, mas isso depende com que eu termine a minha antes, isso já é uma forma de eu contribuir de forma mais efetiva, né? Então, é um reloginho, né? Ele vai andando sem nenhum tipo de tropeço ali no caminho. Se torna um fluxo mais agradável de se trabalhar, mas é fluido o processo, né? A notificação, de fato, ela é importante. E as questões de pesquisa também, né? Sim, porque quando você determina um projeto, né, você pode definir um local onde vai estar armazenado essas informações, né? E aí você define quem vai ter acesso a essas informações. Então, se futuramente você precisar buscar essa informação pela pesquisa, né, ele vai encontrar essas informações armazenadas ali e tudo mais, né? E cada usuário ele tem uma aplicação que ele visualiza, né, as tarefas que foram definidas para ele. Às vezes ele participa ali de várias ações, vários projetos, então ele vai visualizando todas as tarefas que vão chegando para ele, né? E aí ele tem lá uma forma de acompanhar as tarefas suas diárias, né? E aí isso ele vai colaborando ali, executando as tarefas, definindo o que foi finalizado, o que não foi, né? E aí isso vai tendo uma interação tudo dinâmica com quem criou as tarefas, quem está gerenciando o projeto. Um detalhe que você comentou, que eu achei bastante importante, eu vou voltar uns passinhos atrás, é a questão de você conseguir visualizar os processos que estão em andamento, processos que foram concluídos e outros que estão ainda com algum tipo de pendência, estão em desenvolvimento e tal. Então, o que eu entendi, quando você consegue visualizar esse mapeamento, e você falou, eu consigo então dividir uma tarefa entre mais pessoas ou alocar uma parte da equipe para conclusão de algo Sim, que está... aí então, vai dar... ele elimina gargalo. Vai da gestão do gerente ou de quem está desenvolvendo ali o projeto e fazendo acompanhamento, né? Porque ele pode ir lá, gerar mais tarefas, não é uma coisa que fez o projeto, executou a tarefa, ela trava, né? Mesmo porque os projetos são muito dinâmicos, né? Às vezes ocorre uma situação, é claro que o pessoal tenta sempre evitar ter surpresas, mas acaba acontecendo, né? Então ele pode ir lá, aumentar mais tarefas, reorganizar as informações, porque ele tem acesso e conforme ele vai modificando isso, as pessoas vão estar ali envolvidas, né? Vão recebendo notificações de tarefas que elas precisam executar. E aí nessa ferramenta ele tem um painel, né? Que ele vai mostrar, é como você fazer um relógio, né? O que está sendo entregue, o que não está entregue, o que está pendente, o que está em risco, o que já estourou o prazo. Então ele vai conseguindo, por meio de um dashboard, visualizar essas informações e acompanhar isso de dentro do projeto ali, às vezes nas ferramentas do Project Planner. E talvez até determinar prioridades, né? Por exemplo, prioridade agora não é mais isso. Agora a prioridade é isso aqui que entrou, porque o prazo apertou. Sim, e a plataforma tem tem várias ferramentas que podem ajudar nesse início. Vamos pensar assim, você está lá desenvolvendo um projeto, você chegou ali na questão do tempo de compras dos componentes que vão no projeto. Aí você recebe uma informação lá, vai entrar um outro projeto, tem que finalizar esse. Você tinha 6 semanas, tem que reduzir para 3. Daí você vai lá, vê lá, opa, vou reduzir essa tarefa em 3 semanas, vai impactar uma pessoa, né? Aí você começa a discussão, né? Porque dentro da própria tarefa ali, você tem um bate-papo, né? Aí você, viu, a gente vai ter que reduzir, como que a gente pode lidar. Aí a pessoa que vai executar aquela tarefa, ele começa a fazer análise. Aí ele começa a usar algumas ferramentas dentro da plataforma que ele pode ajudar ele a identificar o impacto daquela adiantamento, né, da entrega.
Por exemplo, ele desenvolveu um projeto e nesse projeto tem informações do tempo de entrega dos componentes que são comprados, né? Então ele vai alimentando essas informações lá na lista de materiais do projeto. Então ele vê lá que tem alguns componentes que fazem levar 6 semanas, né? E aí é isso que é o legal da plataforma, porque se é um cara de compras, o que ele vai tentar resolver sozinho, né? Ou ele vai procurar um fornecedor que consiga entregar num tempo menor, e ele vai pagar mais caro por isso, ou ele vai conversar com o fornecedor dele, que deu o prazo de 6 semanas, e vai tentar antecipar isso, e vai ter um custo a mais para ser entregue antes, né? Só que, às vezes, dependendo do componente, do item, né, você consegue usar o know-how da sua equipe para ajudar a resolver esse caso. E aí, dentro da plataforma, né, aí, fugindo um pouquinho do Project Planner, indo mais para a área de colaboração de documentação, ele pode criar como se fosse um relatório de não conformidade. E ele começa a envolver pessoas chaves para resolver essa questão. Tá, vou envolver um projetista, o cara da manufatura, o gerente, todas essas pessoas nesse processo. E aí, quando ele começa a alimentar essas informações, as pessoas vão recebendo notificações, né? E aí, às vezes, o projetista tem uma saída que ele pode, talvez, resolver internamente, mudando a forma do projeto, sem precisar ter um custo adicional, né? E isso tudo orquestrado ali, né, pela gestão, pelo Project Planner, com as tarefas, né? Você vê lá que teve um impacto, vê quem foi a pessoa impactada, a atividade da pessoa que foi impactada. Essa pessoa consegue receber e vai atualizando essas informações. Ele gera lá um relatório de não conformidade, envolve as pessoas e vão mandando notificações, e aí você tem uma solução interna que vai sair um custo menor, né? Tudo isso dentro do mesmo ambiente, com várias pessoas diferentes, trocando informações, né? E tudo partiu lá do projeto, né? Envolvendo várias ferramentas. Então é uma coisa que é dentro da plataforma, né? Acaba ajudando muito na gestão dessas informações e no acompanhamento dos casos, né? Muito bom. Então deu para entender bem o que é esse tal Project Planner, essa role. Então, como eu disse no início, a gente vai agora começar a entrar um pouquinho mais a fundo, falar sobre aplicações específicas, roles específicas de determinados assuntos que a gente vai abordando, né? Hoje a gente falou dessa questão específica do Project Planner, porque ele dá uma visão bastante interessante do início ao fim do desenvolvimento, mas na parte mais onde leva em consideração o gerenciamento. É claro que a gente vai entrar também em tópicos onde fala do próprio desenvolvimento, ou até depois que eu desenvolvi, dá para analisar isso daqui? Depois que eu analisei, corrigi de repente, ou não analisei, eu posso... como que eu divulgo isso para outras pessoas, né? Então a gente vai começar agora a entrar um pouquinho mais a fundo em cada um dos tópicos, lógico, explicando o conceito geral deles também. Mas hoje a gente falou um pouco do tal Project Planner, né? Wellison, por favor, suas considerações finais. Bem, eu acho que essa é uma ferramenta que, para quem tem que fazer a gestão de equipes, né, distribuição de tarefas, de uma forma que as pessoas consigam fazer e acompanhar isso tudo de um tablet, de um smartphone, usando um navegador de internet, né, agiliza muito o processo, né? E combinado com outras roles que a gente vai falar mais para frente, isso se torna uma ferramenta muito poderosa. Isso o que ele disse agora é importante, né? Quando a gente expõe a ideia de uma role ou de um conceito específico, não significa que ele trabalha ilhado. A ideia é que tudo que a gente está falando aqui e tudo que a gente vai apresentar ao longo dos outros cafés UVW são ferramentas que se conversam, são ferramentas que a ideia é com que elas trabalhem de forma unida mesmo, né? Uma precisa de outra ali para criar um fluxo interessante de trabalho. E a gente vai ter o maior prazer aqui em passar o máximo de informação para vocês. Do mais, eu agradeço mais uma vez aí a atenção,
a disponibilidade. E fiquem ligados que a gente vai voltar com outros assuntos de outras naturezas também. Vamos começar a chamar uma galera diferente aqui para trocar uma ideia também, que eu acho que é bastante válido, de repente, trocar ideia com pessoas que já utilizam as soluções e, consequentemente, eles vão contar um pouco do que acontece no dia a dia deles e como que eles conseguem explorar as soluções. E do mais, agradecemos mais uma vez, esperamos vê-los num próximo encontro, num próximo cafezinho. E valeu, galera. Muito obrigado. Até uma próxima.